Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Luiz Antônio, aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Você que é aluno do ensino fundamental, você que é aluno do ensino médio, estudante de matemática, inscrito no nosso canal, nós vamos dar atenção à multiplicação e divisão de monômios nessa terceira aula de expressões algébricas. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se aí no nosso canal para você não perder nenhuma das nossas aulas que são publicadas aqui diariamente. Suponhamos que eu queira fazer a seguinte multiplicação: o monômio 2x pelo monômio 3y. A regrinha é a seguinte, pessoal. Primeiro você vai multiplicar a parte numérica desses dois monômios. Ou seja, nós vamos multiplicar o 2 pelo 3, que são as partes numéricas desses dois monômios que você está vendo aqui. 2 vezes 3, isso dá 6, tá bom? E depois nós vamos multiplicar as partes literais. As partes literais são x e y. Então, nós vamos ficar com 6xy. Acabou. A resposta é isso aqui. Outro exemplo. Menos 5p, eu quero multiplicar por 3m. Primeiro, vamos multiplicar as partes numéricas. Se você quiser, você pode até escrever dessa forma. Ó. Menos 5 vezes 3 vezes p vezes m. Não está errado se você fizer isso, tá legal? Então, vamos efetuar aqui a multiplicação. Ó. Menos 5 por 3, isso vai nos dar menos 15, tá bom? Depois nós vamos multiplicar as partes literais desses dois monômios, obtendo assim pm. Então, resposta desse exemplo, menos 15 pm. É interessante observar que em alguns livros didáticos, a ordem das letras, tá vendo? É colocada de maneira alfabética, de forma alfabética, mas isso não é regra geral, tá bom? Se você colocar em vez de xy, yx, não está errado, também está certo, até porque você sabe que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Mas se for numa prova de concurso público com opções, por exemplo, é bem provável que venha xy, tá bom, pessoal? Outro exemplo aqui, eu quero multiplicar o monômio 3 meios de k pelo monômio 4t. Então, mesmo procedimento. Vamos multiplicar as partes numéricas primeiro e em seguida vamos multiplicar as partes literais, as letras. Ao multiplicar 3 meios por 4, nós vamos obter 12 meios. Tá bom, pessoal? Isso aqui é multiplicação de frações. Tá legal? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, não esquecendo que o denominador desse 4 aqui é 1. E em seguida nós vamos multiplicar as letras, as partes literais, k vezes t, e vamos obter kt. Lembrando que sempre que possível, não esquece que você tem que simplificar a fração, tá? Nesse caso aqui, ó, a fração vai dar um número natural, pois 12 dividido por 2 dá 6. Portanto, a nossa resposta 6kt. Mais exemplos para você. 2x vezes 3x. Multiplicando as partes numéricas, nós vamos obter 6. E agora nós vamos multiplicar as partes literais, que é x vezes x. Nós vamos obter x ao quadrado, pessoal. Aqui tem uma regrinha muito importante que você vai utilizar muito, que é a multiplicação de potências de mesma base. Toda vez que você tem uma multiplicação de potências de mesma base, isso aqui, ó, x vezes x, pessoal, você tem que repetir a base e somar os expoentes. Lembrando que os expoentes aqui, ó, 1 e 1. Então, você soma 1 mais 1, você obtém expoente 2. Outro exemplo para você entender disso aqui, aqui, ó, x à quinta vezes x ao cubo. Quanto vai dar isso? Bom, nós temos duas potenciações de mesma base que estão sendo multiplicadas. Então, a regra é, repete a base, que é x, tá vendo? E você vai somar os expoentes, vamos obter x elevado à oitava. Para ver se você entendeu legal, tá aqui, ó, menos 3x ao quadrado vezes 6x ao cubo. Vamos multiplicar as partes numéricas, menos 3 vezes 6, isso vai dar menos 18, ok? E agora as partes literais, x ao quadrado vezes x ao cubo, multiplicação de potências de mesma base. Vamos repetir a base
e vamos somar os expoentes. 2 mais 3, vamos obter expoente 5, portanto a resposta menos 18x à quinta, tá bom, pessoal? Outro exemplo, quero multiplicar 5 terços de p ao cubo por menos 4p à quarta. Então, nós vamos multiplicar as partes numéricas, ok? Vou colocar aqui, ó, a parte numérica do primeiro vezes a parte numérica do segundo. E, posteriormente, nós vamos multiplicar as partes literais, tá bom? Que são, respectivamente, p ao cubo e p à quarta. Ao multiplicar 5 terços por menos 4, pessoal, nós vamos obter menos 20 terços. Isso aqui é multiplicação de frações, tá bom? E ao multiplicar p ao cubo por p à quarta, aqui vamos adotar a regrinha, né? Multiplicação de potência de mesma base. Você vai repetir a base e somar os expoentes. Mais um exemplo para você. 6xy vezes menos 2x ao quadrado y ao cubo. Mesmo procedimento, pessoal. Vamos, ó, multiplicar as partes numéricas e depois vamos multiplicar as partes literais, as letrinhas, tá bom? Então, vamos ficar dessa forma aqui, ó. Então, na outra linha, né, não vai dar para continuar aqui na mesma linha, nós vamos obter menos 12, pois ao multiplicar 6 por menos 2, a gente obtém menos 12, concorda comigo? Ao multiplicar, ó, x vezes x ao quadrado, qual é a regrinha? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Está aqui. Vamos obter, então, x ao cubo. E agora nós vamos multiplicar, olha aqui, ó, que interessante, ó, esse y aqui por esse y ao cubo. E qual vai ser a regra? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Vamos obter y à quarta, pois aqui o expoente é 1. Aqui também o expoente desse x é 1. Portanto, a gente soma esse 1 aqui com esse 2, vamos obter x ao cubo, tá vendo aqui? E aqui a gente soma esse 1 com esse 3, obtendo y à quarta. O resultado é esse. E como é que pode vir na sua prova? Na sua prova pode vir assim, ó, igual essa questão que você está vendo aí na sua tela. Qual expressão representa a área de um retângulo de dimensões 4x ao quadrado y e 3x ao cubo y ao quadrado? Então, vou desenhar aqui para você o retângulo com as dimensões, ó, 4x ao quadrado y, foi o que ele falou para a gente, e 3x ao quadrado y ao quadrado. Bom, para calcular a área de um retângulo, pessoal, basta que você multiplique suas dimensões, basta que você multiplique o comprimento pela largura desse retângulo. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte cálculo, ó, 4x ao quadrado y vezes 3x ao quadrado y ao quadrado. E como é que a gente procede? Ao efetuar essa multiplicação entre esses dois monômios, vamos multiplicar parte numérica do primeiro pela parte numérica do segundo, e isso vai nos dar 12, ok? Depois nós vamos multiplicar a parte literal do primeiro pela parte literal do segundo. Lembrando que x ao quadrado vezes x ao quadrado, nós já vimos anteriormente, nós vamos obter x à quarta. Basta repetir a base, que é x, e você somar os expoentes. E ao multiplicar y por y ao quadrado, mesmo procedimento, vamos obter y ao cubo. Basta repetir a base, que é y, e somar os expoentes, não esquecendo que o expoente aqui desse y é 1. Então, a gente soma esse 1 aqui com esse 2, vamos obter 3. Portanto, está aí. A expressão que representa a área desse retângulo é dada por 12x à quarta y ao cubo. E a divisão? Como se deve proceder na divisão de um monômio por outro? Exemplo aqui, ó, 10x à quinta eu quero dividir por 2x ao cubo. É interessante, pessoal, colocarmos na forma de fração. Então, vamos colocar aqui, ó, 10x à quinta dividido por 2x ao cubo na forma de fração. E vamos efetuar o mesmo raciocínio, ó. Vamos dividir
a parte numérica do primeiro monômio pela parte numérica do segundo monômio. 10 dividido por 2, vamos obter 5. E aqui nós vamos dividir x à quinta por x ao cubo, tá bom? O procedimento é repetir a base, que é x, e agora a gente vai subtrair os expoentes, ou seja, vamos fazer 5 menos 3 e vamos obter 2. Portanto, a resposta 5x ao quadrado. Ah, professor Luiz Antônio, nem sempre será possível dividir, né? Exatamente. Quando não for possível dividir, vamos deixar na forma de fração mesmo. Segundo exemplo, menos 8p ao cubo dividido por menos 4p. Vamos colocar na forma de fração? Menos 8p ao cubo dividido para menos 4p. Ao dividir menos 8 por menos 4, vamos obter 2. Lembre-se, na divisão com sinais iguais, o resultado é positivo. E ao dividir p ao cubo por p, nós vamos obter p ao quadrado, já que o expoente desse p aqui que você está vendo no denominador, tá vendo? Ele é 1. É só você subtrair os expoentes. 3 menos 1, vamos obter esse 2 que você está vendo aqui. Portanto, a resposta 2p ao quadrado. Próximo exemplo. 6m quero dividir por 3m ao cubo. Então, nós vamos obter, na forma de fração, 6m dividido por 3m ao cubo. Bom, dividindo as partes numéricas, 6 por 3, isso dá 2. E aqui, o m vai permanecer embaixo com o expoente 2, tá bom? Mas por que 2, Luiz Antônio? Porque, veja bem, o expoente aqui em cima, ele é 1, tá vendo? Então, você pode subtrair os expoentes, só que se você subtrair os expoentes 1 menos 3, você vai obter expoente menos 2. Então, como o expoente lá no denominador ele é maior, tá vendo? Esse m ao quadrado ele fica no denominador. Uma outra maneira também de você entender isso é você perceber o seguinte, que esse m que está em cima, elevado a 1, ele está multiplicando. E esse m ao cubo que está embaixo, tá vendo? Você pode escrever dessa forma, Aqui, m vezes m. Sabemos que m elevado ao cubo é uma potenciação, ok? E aí você pode simplificar esse fator m que está no numerador com um desses três fatores m que estão no denominador, tá vendo? Então, nós vamos obter o mesmo resultado, que será 2 dividido por m ao quadrado. Tá aqui, 6 dividido por 3, isso dá 2. E aqui, quando você multiplica m por m, você obtém m ao quadrado. Portanto, essa é a resposta. Último exemplo, eu quero dividir 7k por 3k ao cubo. Vamos fazer aqui embaixo? Vamos colocar na forma de fração? Então, vamos dividir 7k por 3k ao cubo. Bom, você já sabe que 7 não dá para dividir para 3, não é verdade? Então, nós vamos ter que manter 7 terços, já que não é possível dividir. E agora, esse k ao cubo, vamos proceder da mesma forma que resolvemos o exemplo anterior. Vamos escrever k vezes k vezes k. E aqui em cima tem um k. Então, quer dizer, um fator k que está no denominador pode ser cancelado com esse fator k que está no numerador, tá vendo? Portanto, a resposta é 7 dividido por 3k ao quadrado. Esse aqui é o resultado da divisão desses dois monômios que você está vendo aqui. Então, espero que essa aula tenha te ajudado. Um grande abraço e quero agradecer aos nossos 500 inscritos aqui no canal. Muito obrigado!